Olá, pessoal, tudo bom? Estamos hoje reunidos aqui para falar de um tema bem polêmico, bem interessante. Acho que todo mundo tem um pouquinho a querer saber. Constelação familiar. Hoje nós temos duas convidadas. Nina, que é uma consteladora, já trabalha nessa área há bastante tempo, e a Vanessa, que é uma constelada, que vai contar agora um pouquinho para nós da vivência e da experiência, do quanto isso foi positivo ou o que resolveu na questão dela. Oi, Vanessa. Oi, Nina. Tudo bom? Olá. Agradeço a presença das duas e me coloco à disposição aí. Vamos ouvir. Vanessa. Oi, tudo bem? Obrigada pelo convite, Nina, primeiramente. Eu que agradeço. E também a Lu por abrir Fico muito feliz de tê-las aqui. Eu tive meu primeiro contato com constelação familiar por indicação de uma pessoa. Disse que teve, dentro de um processo de separação, ela teve uma evolução muito grande. E na época da pandemia, enfim, crise dos 30... Não tínhamos nada o que fazer, a gente foi procurar algo. Eu tive meu primeiro contato com a constelação, eu fiz uma constelação online. E depois eu tive a felicidade de fazer constelações em grupo, que acontece das duas formas, né? A constelação em grupo, eu já constelei 4 vezes. Eu já faço terapia, então... A constelação vem no intuito de... Na terapia, geralmente, a gente trabalha muito racional, tá ali, né? Mas, às vezes, sempre tem algumas questões do sentir, né? Sim. Então, é como se a gente tivesse uma chavinha, ela estivesse na porta, mas falta virar, não né? Vira. Então, a constelação veio muito nesse sentido. E uma das principais abordagens é que eu me colocava muito no lugar... dos meus pais, como pai e mãe, né? Então, era uma responsabilidade muito grande e eu não estava no meu lugar. Hoje, certo. Dentro desse processo, eu consigo me colocar no lugar de filha e estar nesse lugar me traz uma posição de força. Certo. Então, estar no meu lugar é sempre mais confortável. Eu não tento ser a salvadora, eu não sou culpada, eu só que alívio. Só de ouvir o outro, a gente já se sente aliviado. Eu fico mais numa posição que realmente é minha. Porque querer carregar os nossos pais não foge à hierarquia, né? E isso é pesado. Então, hoje eu entendo que realmente eles fizeram tudo que eles podiam fazer, porque é uma coisa que racional a gente já sabe, né? Mas dentro do sentir, na minha posição, no meu lugar, isso fica mais confortável e realmente me traz mais força. E aceitação, talvez, né? Da Sim. gente lidar com as adversidades. Que interessante. E Vanessa, tu percebeste essas melhoras, assim, na tua análise geral? Rapidamente, tu vê que isso é gradativo, que isso vai acontecendo gradativamente? O meu processo é um pouco mais resistente, porque temos são questões que realmente estão bem entrelaçadas. Então, foram questões que reverberaram. Certo. E junto, lógico, eu não deixei o processo. Eu sou frequentadora dos grupos, né? Isso é muito legal. Então, nos grupos, a gente acaba sempre se identificando. Tu tem sempre alguma coisinha que tu consegue linkar. E sempre agrega. Tu sentia ali... Eu era muito... Não diria relapsa, né? Mas eu tinha uma confusão no meu sentir também, né? Eu não tinha dificuldade de entender o que era raiva, de entender o que é tristeza, de alegria. E dentro dos grupos, isso também se fortalece na vivência. Tu consegue entender mais, tu consegue estar presente e sentir faz com que traga clareza também.
para mim, né? Nossa, que legal, né? Essa dificuldade. Quantos de nós não tem, né? Que a gente confunde raiva com ansiedade. Ó, agora com esse filme aí do Divertidamente, tá todo mundo colocando ansiedade em tudo quanto é lugar, que ela nem deveria, que ela nem deveria estar. Mas, enfim... Que legal, Vanessa. Agradeço, assim, a tua colocação. Nina, como é que isso funciona, então, do outro lado? Como é que funciona pelo outro lado, assim? Como que a gente chega nesse momento com a constelação? Fala um pouquinho para nós aí da constelação, das principais abordagens, digamos assim, que fazem essas viradas de chave, essas identificações do sentir. Sim, sim. Bem, é importante falar, né, que Bert Hellinger, ele teve uma caminhada grande nas terapias, né? Ele caminhou pela psicanálise, pela terapia primal, hipnoterapia, fez formações importantes, né? Trabalhou também com dinâmicas de grupo muitos anos, foi missionário na África do Sul durante 16 anos. E ele trabalhou muito com as culturas, né? E lá com o povo, a tribo dos Zulus. E então, com as dinâmicas de grupo e com todas essas ferramentas que ele foi vivenciando na vida, ele foi compreendendo como se dava, né, os scripts familiares, né? E as ordens do amor, ele foi sendo inspirado e verificando como que funcionavam as relações entre pais e filhos, entre casais, entre gerações, numa visão assim multigeracional. Ele trouxe essa compreensão de que a gente carrega uma memória não só biológica do DNA, mas que a gente também carrega uma memória afetiva, emocional, das nossas linhagens paterna e materna. Então, a gente não é um indivíduo isolado. Sim. Né? Quando a Vanessa fala que ela se colocava no lugar dos pais dela, né? Ela não estava se colocando no lugar de força como filha, né? Sim. Então, a partir do momento que ela reverenciou o lugar dos pais como os grandes e ela como filha, ela começou a reverberar muita saúde em todos os âmbitos da vida dela, porque ela ficou no lugar de força como filha. Então, ela pôde ser mulher do marido dela, ela pôde ser profissional lá no espaço dela, porque ela realmente respeitou uma ordem que o Bert Hellinger, ao longo de 40 anos, ele foi, na experiência, compreendendo, porque a constelação familiar é muito importante, né, de todos compreenderem. Aqui, ela não é uma teoria. Certo. Ela é uma prática filosófica, é um caminho e um estilo de vida. Ela não está nem no escopo da medicina, nem no escopo da psicologia. Ela é uma abordagem à parte e que todos os profissionais podem utilizar essa ferramenta. Então, ela não vai contra a psicologia. Eu sou psicóloga de formação e sei muito bem disso na minha própria experiência. Não vai contra qualquer área. Ela é uma ferramenta que complementa e traz saúde e clareza para muitas questões que estão inconscientes na pessoa, no indivíduo. Então, colocando já, aproveitando a experiência e já relatando esse fator do papel de filha e o quanto esse papel de filha te permite fazer outros papéis nas suas devidas localizações, daí vem, então, a possibilidade ou a utilização da constelação também na prosperidade, na qualidade de vida, na questão financeira, naquela relação não próspera, aquela pessoa que trabalha patina, trabalho, patina. Sim. É nesse local. Então, fala um pouquinho disso para nós. Como é que a gente consegue resultados financeiros agora? Vamos aos financeiros com a constelação. O dinheiro é visto dentro dessa abordagem como uma energia, né? Não é só uma matéria. E nós somos energia também. Sim. Né? Eu sei que tem muitas pessoas que não acreditam, mas realmente já a física quântica e a ciência moderna já comprovou que nós somos compostos, né? Nós somos seres espirituais numa experiência humana. Certo. Então, nós temos espírito, corpo físico,
mente e alma, que é o sentimento. Então, antigamente, né, existia uma teoria que se chamava o cérebro trino, né, porque nós somos da espécie humana e nós viemos dos animais. Então, nós temos o cérebro reptiliano, Sim. que é instintivo, E o de sobrevivência. o límbico, que é o sentimento As anímico, emoções. e o neocórtex, que é a parte mais racional. Então, nós somos esse corpo, mente e espírito, não tem como dividir, Não tem. né? Então, a tua pergunta sobre os temas da prosperidade e sobre o dinheiro como sendo uma energia, é visto como uma propriedade de abundância, porque a vida em si é uma abundância. E se a gente toma no nosso coração, e para tomar os pais não é em um dia, não é em uma constelação, é um processo. Eu ia falar sobre isso. Com É certeza. milagrosa numa vez só. É um processo, né? É muito importante aqui colocar essa situação, né? Porque eu também sou psicóloga, faço terapia, né? Então, esse processo de tomar os pais traz uma energia de força para todos os âmbitos da tua vida. E nesse processo de trazer a abundância da vida, você traz uma fluidez. É como se fosse um rio, uma correnteza. Aquela correnteza que estava travada com uma barreira, você deixa fluir e corre até o mar. Então, a nossa vida é um fluxo constante, é um movimento de energia. E se o dinheiro está barrado, algo lá no teu inconsciente, na tua vivência, também na tua ancestralidade, pode ser, ou na tua experiência pessoal, e normalmente a gente está atrelado com envolvimentos ancestrais, emaranhamentos inconscientes, pode ser que seja aí visto um nó, um envolvimento que barra esse fluir financeiro, que é o fluir da vida, né? Então, se você traz para si o teu lugar em relação a esse sistema, que é o teu clã, você também deixa fluir todos os outros âmbitos. Então, é um bom caminho para quem, então, também busca essa questão profissional, essa questão pessoal, mas também a questão familiar, né? Porque como chama constelação familiar, as pessoas acabam associando a problemas relacionados e solucionando apenas. Óbvio, parece então que toda a base é de lá, mas não necessariamente só resolva o que está lá. Isso, exatamente, exatamente. É como se a gente fosse parte de uma árvore, né? Como não? Somos parte de uma árvore de vida. Então, as raízes é a nossa ancestralidade, é a nossa linhagem paterna e materna, incluindo todos os que vieram antes. Então, se essas raízes não estão saudáveis, os ramos e os frutos também não vão ficar saudáveis. E nós somos esses ramos e os frutos dessas raízes. E cada uma de nós aqui, a Lu, a Vanessa e a Nina, participamos de um sistema diferenciado, porque o meu clã é diferente do teu clã, do teu sistema familiar, Sim. que possui crenças limitantes, vivências e experiências dolorosas na vida, e isso tudo fica armazenado, porque não existe só o inconsciente pessoal, né, que Freud já falava. Existe o inconsciente coletivo. E dentro dessa abordagem, o Bert Hellinger traz a novidade, que é a diferenciação das consciências. Ele que trouxe essa novidade para o âmbito terapêutico, que é a consciência coletiva do clã. Ninguém nunca falou sobre esse. E ele foi o pioneiro nisso. Entendo. Então, a consciência coletiva ela é instintiva. E nós participamos dessa consciência coletiva de modo inconsciente e instintivo. Por isso que a gente repete padrões ao longo da nossa vida. Questões que não foram resolvidas lá no passado, a gente acaba repetindo de forma inconsciente. Então, a constelação ela vem para trazer essa clareza de ver onde é que a gente está repetindo esses padrões, quais comportamentos que a gente está em sacrifício, em amor cego, fazendo essa repetição em honra cega, né? Porque quando a gente honra de modo saudável, a gente é saudável. Se a gente não está saudável, a gente está honrando de maneira cega essa ancestralidade. Então, alguma coisa está errada.
E como é que foi, Vanessa? O que muda depois disso? Assim, no teu relacionamento com a tua família, na relação com pais ou, enfim, parentes. O que as pessoas começaram a perceber em você após isso? Eu acredito que seja uma coisa muito pessoal. Porque, lógico, eu honro pai e mãe. Sim. E eu entendo que eles se sacrificaram. Eles me deram a vida, né? Uhum. Então, eu tenho essa consciência. E eu honro o fato deles terem me dado feito, a luz, certo. né? Justo. Se eu tenho a vida graças a eles. Uhum. E eu estava justamente pensando em esclarecer isso, porque às vezes existem pessoas que não têm relação e nem contato com os pais. Então, mesmo assim, existe o vínculo e a relação. E o fato de tu dizer, não, eu sou grato. Certo. Então, acredito que, sim, existe a semelhança, a reverberação no familiar, mas a principal mudança é interna, né? Sim. É eu entender. É o sentir. É eu entender que eu sou filha, que eu sou grata à minha trajetória, que eles fizeram realmente o que eles puderam. Isso é muito clichê, né? Muito... mas é que às vezes a gente fala, mas não sente dessa forma, né? Justamente, Exato. que é o que a gente fala sobre questões da alma, né? Exato. Então, você externa assim, não, eu entendo, eu sou grato, mas ele deveria fazer isso por mim agora. Então, eu não sou grato, eu só tô cobrando uma dívida. Isso, então eu acredito que realmente existe essa mudança, mas a principal mudança foi minha. Uhum. No meu modo de ver e entender que com isso eu posso ir para frente. Eu não tenho como mudar o que aconteceu. Certo. Mas eu tenho como mudar o que eu enxergo em relação a isso. Exatamente. Ótimo, muito legal. E muito legal essa tua colocação sobre não necessariamente tenhamos que ter resoluções com a família para que internamente aquilo tenha sido resolvido. Exato. Porque eu acho que é uma outra... um outro mito, talvez, que as pessoas tenham. Não, eu vou fazer a constelação e vou passar a ser amigo e parceiro e o filho perfeito e o pai ideal de todos os elementos. Não, aquilo é uma mudança dentro da pessoa, ela passa a aceitar o seu papel, mas não necessariamente que vai virar a família margarina, né? Não é o amor piegas, né? É o amor ágape, né? De compaixão e compreensão. Isso. Inclusive, eu entendo que eu devo, logicamente, a vida, né? Sim. Mas eu consigo separar que eu também honro essa vida. E por isso eu vou para frente. Maravilha. Eu enxergo isso e eu dou valor, consigo mudar e consigo ir adiante. Fazer algo com aquilo. Ir adiante é honrar a vida que eles me deram. Então, total. Então, nem sempre é sobre a relação em si. Sim, né? Que é o que a maior parte, talvez, das pessoas acham que vai solucionar, né? Quando busca inicialmente, acha que, eu tenho um problema familiar, então vou solucionar. Não, vai solucionar, mas não, às vezes, daquele modelo que a pessoa trouxe com ela, né? Aquela ideia que só soluciona se a vida ficar toda perfeita, todo mundo sorridente, se amando, se adorando. Não, às vezes não é assim. Que utopia, e aí, né? não existiria crescimento, né? Porque os conflitos são inevitáveis, exatamente, né? E a dor é para isso. Bom, gente, nós vamos fazer uma pausa. Eu gostaria muito de agradecer a presença da Vanessa. No próximo bloco nós temos um outro convidado. Muito obrigada, Vanessa, pela sua participação, pelo seu depoimento. Acho que trouxe esse posicionamento realmente de que nem tudo é tão assim como a gente vem com a fórmula pronta, né? Não, as mudanças são internas e é isso que faz a total diferença lá na frente. E depende de nós, né? Sim. Não vamos tirar a nossa responsabilidade. Muito Eu acho que 100%, né? Muito bom. A maior parte é nossa e eu acho que é a mais difícil. Exatamente. Né? Mas assumir já é o caminho, né? Sim, já estamos, já fluímos um pouco mais, né? Sim. Isso mesmo. Gratidão, amiga. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. Obrigada. Gente, ficamos por aqui. Daqui a pouquinho a gente volta.
Olá, pessoal, estamos de volta. Nesse bloco, nós vamos conversar um pouquinho com a Nina sobre as dúvidas principais que acontecem com relação à constelação familiar. Uma das dúvidas que mais apareceu, Nina, é qual é a diferença real, assim, ou sintática, ou prática, da psicologia ou da terapia convencional para a constelação? O que muda? Ou quando cada uma pode ser ou deve ser utilizada? De que forma? Perfeito. Então, Lu, a constelação familiar, ela é uma filosofia breve, profunda e eficaz. Ela é diferente de um processo psicológico contínuo, né? Então, por exemplo, se você é uma cliente que está fazendo psicoterapia, chega num determinado momento, né, a tua psicoterapia trava ali num ponto que você e a tua terapeuta, não, a tua psicóloga não consegue avançar, a constelação é essa ferramenta que vai auxiliar a ver que questões inconscientes estão emaranhadas aí, no teu sistema, na tua vida, trazendo uma luz para esse nó, para essa questão que travou. Certo. Então, aí você vai lá, faz uma constelação, que pode ser individualmente ou pode ser num encontro em grupo, né? Pode ser online ou presencial, tanto faz, mas a ferramenta, o fundamento é o mesmo, que é fenomenológico e sistêmico, e através do teu sistema, né, familiar, vai ser visto que repercussões que fizeram com que você travasse ali. Naquele momento. Naquele momento. Então, uma vez que você vê isso na constelação, então você pode continuar o teu processo contínuo psicoterapêutico. Então, é bem diferente, né? A constelação é um processo breve, um caminho filosófico prático, profundo. Você vai lá, faz um trabalho, num encontro em grupo ou individualmente, depois volta, se você estiver fazendo terapia, volta a fazer a tua terapia ou o teu tratamento médico, porque de repente você está fazendo tratamento com um médico, um psiquiatra, e você precisa saber qual é a dor por trás dessa doença, desse sintoma, então a constelação vai te ajudar nisso. Né? Ou de repente você é uma mãe de um filho que está com dificuldade de aprendizagem na escola, então você vai lá e constela essa questão do teu filho, para que você possa depois auxiliar e a escola possa ter ferramentas para lidar melhor com esse filho. Entendi. Então ficou claro que uma terapia, a outra complementa, e as duas podem e devem serem associadas ou andarem juntas. Não para todos, mas para aqueles que acharem que esse é o caminho. Perfeito. Né? Então, que ela não é substitutiva. Não, ela não substitui, isso é muito importante colocar. Não substitui um tratamento médico, não substitui uma psicoterapia contínua, ela só alia, só agrega, só acrescenta e complementa. Inclusive, é uma ferramenta que tem um outro olhar, uma outra abordagem que o psicólogo não vai ter. Né? Sim. Então, você realmente tem uma luz muito clara daquilo que travou, né? Ou dos padrões inconscientes que estão ali por trás desse teu sintoma, dessa tua dificuldade, dessa tua repetição, que você nem se dá conta. Outra questão, Nina, que várias pessoas têm dúvida, eu acho. Talvez as pessoas que não têm... Não constelaram ainda, ou não têm acesso, ou não tiveram essa oportunidade. A principal questão aqui é como é que é a dinâmica? Como é que procede a técnica em si, né? Ou seja, como que isso se constrói para que a pessoa entenda? Porque, obviamente, não é algo palpável, não é algo que a pessoa, na verdade, consegue visualizar. E aí a constelação parece que traz elementos para que a pessoa visualize isso. Como é que isso acontece? Boa pergunta. Então, ela é uma técnica, né? Eu não gosto de dizer técnica porque realmente fica parecendo muito científico, né? É um caminho, é um caminho terapêutico. Apesar de não ser uma terapia, é um caminho terapêutico, porque isso provoca em você depois um despertar na sua vida, uma clareza que traz saúde, né? Por isso que o Bert Hellinger trabalha com princípios da vida, né? Certo. Com as ordens do amor, que na verdade são forças do amor.
O que são essas forças do amor, né? São leis universais que regem todas as famílias, em qualquer cultura, né? E são leis universais que existem desde sempre. E que, se são respeitadas, existe saúde e bem-estar na sua vida e na sua família, ou em todos os âmbitos da sua vida. Então, como que funciona essa dinâmica? Por exemplo, num encontro em grupo, né? Estamos ali com as pessoas que vão fazer representação de âncoras de um campo de sabedoria que você carrega. Você, Lu, carrega um campo de sabedoria e, por exemplo, traz uma temática para trabalhar e ser constelada. Então, você traz uma sabedoria do teu clã, da tua tribo. Por mais que você não conheça a tua ancestralidade, você carrega no seu DNA essa sabedoria. Essa informação. Então, existe um campo de informação que a gente pode dizer, metaforicamente, a gente pode colocar assim como um exemplo, as nuvens lá, né? A nuvem lá do teu computador, existe lá armazenado e, de alguma maneira, você pode abaixar essa informação a qualquer momento, você pode acessar essa informação desse campo da ancestralidade, que é não só genético, mas é emocional e afetivo, de todas essas experiências. E aí você acessa esse campo como? Através das âncoras, porque nós somos energia. Sim, somos. Então, nós captamos através da nossa percepção. O nosso corpo é um instrumento naquele momento a serviço dessa alma sábia, que é a alma coletiva do teu clã, que tem a informação que vai ser acessada ali através dos representantes, que podem ser pessoas. Ou os bonequinhos. Ou âncoras, né? Enfim, tem muitas opções aí. Ou muitas variedades. Variedades, para você trazer o acesso a essa informação. Então, como é que a pessoa que está ali fazendo o serviço de âncora ou representante da tua família, por exemplo, você escolhe uma pessoa no grupo porque você tem uma temática com teu pai. Certo. Você está em conflito com ele. Então, num grupo, você escolhe uma pessoa para representar você e outro para representar seu pai. E essas pessoas vão simplesmente ser orientadas para perceber o que se passa no corpo delas, sem palavras. É um estado de meditação até, de percepção, o que o corpo vai trazer de informação para ela. E isso é explicado assim pelo biólogo britânico, né, Rupert Sheldrake. Ele fala do campo mórfico, que ele traz na filogênese, né, um campo de informações de padrões que se repetem. Primeiro ele estudou os animais. Então, ele viu, né? Como é que a aranha constrói a teia ali, né? Certo. Bom, como é que os filhotinhos dela também têm essa informação e automaticamente... Que aprendizagem foi... É uma aprendizagem instintiva que a gente carrega do nosso clã. Certo. Então, a gente recebe essa sabedoria instintiva e esses padrões. Por isso que a gente, às vezes, repete de forma automática. Porque a gente está no meio desse campo de informações que o meu campo, o meu clã é diferente do teu. Por quê? Porque essa abordagem é sistêmica. Eu, Nina, estou participando de um sistema. É como o teu corpo, o fígado, o pâncreas, o sistema nervoso, o circulatório, todos eles funcionam no uníssono. Se uma partezinha está falhando, vai reverberar nos demais. Exatamente igual. Você é um membro dessa família, desse clã. Se alguma coisa ficou mal resolvida lá no passado, nesse inconsciente coletivo que é instintivo, né? Vai se manifestar aqui. Que é chamado de uma consciência instintiva coletiva, vai reverberar em você. Entendi. Então, através dessa aplicabilidade, vamos dizer assim, prática das âncoras, dos representantes, essa informação ela é acessada.
Então, a percepção da pessoa, às vezes ela pode dizer assim, o teu pai, eu estou sentindo vontade de me afastar da minha filha. Ou vira de costas, né? Qual é a sensação, qual é a percepção? E assim a gente vai facilitando o caminho dos vínculos inconscientes. Às vezes, para ti, você tem uma história na tua cabeça consciente. Eu não gosto do meu pai. Chega lá, a tua alma, que é a tua representante, por que é a tua alma ali? É o teu sentimento, é a percepção de algo que para ti é inconsciente, mas que você tem aí dentro, e ali você deixa que você visualiza algo que está inconsciente para ti. Sim. E ali o representante acessa. Então, ali você, de repente, pode se aproximar e dizer, não, eu amo esse pai. Mas na tua consciência você exclui esse pai. Certo. Então, ali é feito um reordenamento através das leis sistêmicas, através de toda essa técnica, essa filosofia prática que é muito fundamentada, né, dentro da fenomenologia. Por que fenomenologia? Logia, estudo dos fenômenos, porque é algo prático que a gente está ali em observação. O observador está vivendo aquilo. Então, por isso que o constelador e o campo que se forma ali, ele precisa estar muito assim centrado. É quase um estado de presença como uma meditação. Sim. Por isso que eu sou também formada em yoga, né? Eu sou psicóloga, formada em yoga, formada em outras abordagens, e depois eu fui para a constelação. Então, eu trago essa ferramenta da meditação, porque Bert Hellinger também trabalhou muito com a meditação, que é o estado de presença naquele momento. E eu trago todos os participantes do encontro para esse estado de presença. Eu sempre faço um movimento de respiração, eu sempre trago esse estado de presença, porque a pessoa que vai ali para conhecer o caminho e vai assim meio duvidoso, vai meio medroso até. O que é isso? É um espiritismo? Baixa o santo? O que confunde, né? Isso é que é isso, né? É religião? É bruxaria, né? Tem todos esses mitos, né? Então, a gente precisa colocar assim a percepção como foco inicial do processo. Porque a percepção é algo inegável. Se você sente, você experiencia. Sim. Né? Sim. Então, não tem como refutar o que você está sentindo. Sim. Até porque muitas vezes as pessoas não se conhecem, não têm informação nenhuma. Exato. E estão sentindo exatamente o que a outra vai estar descrevendo. Exato. E às vezes os representantes, às vezes não, muitas vezes acontece dessa forma. O representante que está ali fazendo a âncora do teu pai vai se comportar e às vezes vai sentir questões parecidas que depois você vai dizer, é igual ao meu pai. Sim. Ele faz isso, ele sente isso, ele fala assim. E aqui nós estamos falando de campos. Campos mórficos. Para que as pessoas distinguam. Isso, e esse campo mórfico é um campo de memória. Não tem nada de espiritual, de espiritismo. É um campo de memória que o teu DNA já é energético. Sim, já é energia. Hoje já se comprova isso. É energia, né? Vamos falar assim para não ficar uma coisa meio mística. É energia. Então, o DNA traz essa memória, mas quem é sábia ali é a sabedoria da tua alma, do teu clã, que através do campo se move. O campo é como se fosse um lugar. É só um palco. Um apoiador. Um palco. Para que a tua alma atue. Que é viva, que está ali na tua memória, a tua sabedoria, que é uma parte inconsciente, tem a ponta do iceberg. Abaixo do iceberg tem um monte de coisa, que não é só o teu inconsciente pessoal, mas é essa consciência que é coletiva e instintiva, no sentido de ser inconsciente. Antes nós tínhamos conversado e tu tinha colocado um ponto que eu acho bem legal. Constelação não é para todas as temáticas. Então, tem alguns temas que não são apropriados para isso. Tem outros temas que são. Por exemplo... Como é que vocês distinguem isso ou como é que se conduz isso na hora da abordagem com a pessoa que vem em busca de? Tipo, eu gostaria de constelar porque eu tô com um problema X ou tô numa situação ímpar. Exato. Qual é o momento que isso olha, não é nesse caminho? Exato. Existem alguns tipos de clientes, né? Aquele cliente que vem com uma curiosidade... Sim. Ele não vem com uma dificuldade concreta.
Ele vem só para ver como é que funciona. Esse não é um cliente para constelar. Se ele trouxer uma dificuldade concreta, olha, Nina, eu estou passando por essa dificuldade X, ou eu estou enfrentando uma doença Y, ou eu estou com um conflito que se repete aqui na minha família, ou aqui no trabalho, eu estou sempre me frustrando com tal, padrão que se repete para mim ali, que é uma briga com o chefe. Eu não suporto autoridade, por exemplo, né? Certo. Então, todos esses pontos que são concretos, você pode constelar. Sim. Né? Agora, você... não constelar o nada. Tipo, constelar o vazio não dá. Não. E por curiosidade também não. Sim. Né? Porque o campo, a alma é sábia. Sim. Né? Então, o constelador ele precisa ter bem essa consciência de que um processo psicoterapêutico é diferente de uma constelação. Certo. Então, se você está fazendo processo psicoterapêutico, várias questões assim, temáticas mais, né, do dia a dia, você trabalha lá com o teu terapeuta, com o teu psicólogo. Mas quando é uma temática que ali travou, daí a gente há uma constela. coisa importante que realmente você vê, não, eu já tentei todos os tipos de terapia e não consegui. A constelação vai te ajudar. Entendi. Porque ela é uma ferramenta que vai trabalhar nos emaranhamentos inconscientes. E ela é eficaz. Outra questão que muito se aborda. É dolorosa? Dói? Dói fazer constelação familiar? Aí dor vai ser um ponto de vista meio dúbio, né? Mas a dor pode ter vários aspectos. Mas dói? Dói. A dor, por trás de toda dor, existe uma desordem do amor. Isto são palavras do próprio criador, Bert Hellinger. Atrás de toda dor, existe uma desordem no amor. Então, a gente vai ver aonde a alma, de forma inconsciente, dessa pessoa que está passando por essa dor, ou por essa doença, ou por esse conflito com o marido, ou por essa repetição de conflitos com o pai ou com a mãe, enfim. Aonde a alma dela, que é esse sentir, né? Que a gente falou dos cérebros, aquela antiga teoria que serve, né? Para a gente fazer uma metáfora, o cérebro límbico. Aonde a alma dela, que é essa que está imersa nessa consciência coletiva, instintiva do clã, está olhando. Então, ali a gente vai ver, muitas vezes, que ela pode estar vinculada com uma pessoa lá de trás que não resolveu determinada situação e ela, com essa identificação, pode... Que veio da sua ancestralidade, ela pode estar de forma inconsciente repetindo um destino ou honrando de forma cega esse ancestral, fracassando, por exemplo. Porque, por exemplo, um avô faliu, perdeu tudo e você não consegue prosperar. Um exemplo. Sim, entendi. E você vai perceber, em casos de constelação, que já houve esse caso, você estava vinculado com esse avô. Então, se o meu avô faliu, como é que eu vou prosperar? É um amor cego. Então, eu não me dou a permissão de prosperar. Porque o meu avô, a minha dor... minha dor é tão grande que eu não aceito ter um destino diferente do dele. E é inconsciente, você nem sabe. Mas na constelação é visto, é visualizado, acessado. A gente conversou também sobre essas questões, por exemplo... eu sou adotado, então eu não conheço a minha origem biológica. Mas a minha ancestralidade está em mim. Perfeito. Ela vai se manifestar da mesma forma. Perfeito, exatamente. É assim que acontece. E a tua família adotiva vai fazer parte também das tuas memórias, é muito importante. Mas os nós... O para trás... Os emaranhamentos vão ser relacionados à tua família biológica. Exatamente. Certo. Outra questão que a gente tinha conversado um pouquinho antes... É sobre essas teorias dos sistemas. Aonde que... esclarecendo melhor essa teoria dos sistemas. Porque, assim, ó... Para
para aquele pessoal que está em casa ou que está assistindo a gente agora e que quer saber, tipo, ó, eu gostaria de entender como resolver uma situação particular minha, mas eu sou cético. Entende? Isso foge da minha capacidade de entendimento porque eu não consigo tornar isso palpável. Como é que a gente explica sistematicamente a teoria dos sistemas para que essas pessoas entendam o porquê que funciona, como que se mobiliza essas mudanças? Tá, perfeito. A teoria dos sistemas vem muito antes das constelações familiares, né? O Bert Hellinger bebeu dessa fonte, né? Para construir ele bebeu de muitas fontes. Para fazer essa formulação. Ele bebeu de muitas fontes. Da fenomenologia, como eu te falei, da psicanálise, da análise transacional de Eric Berne, que falava dos scripts, Sim. da PNL, da hipnoterapia. Ele bebeu das dinâmicas de grupo. E, principalmente, ele bebeu da terapia familiar de Virginia Satir. Nos anos 60, que era uma psicoterapeuta norte-americana, que ela já trabalhava com esculturas familiares, configurações da família. Ela foi uma das pioneiras que trabalhava o cliente não sozinho, mas ela colocava a família viva dele mesmo, não representantes. Trazia todos os elementos para fazer... Trazia a família mesmo, a família do cliente. Não trabalhava com representantes de fora. Então, ela trabalhava com esculturas familiares, mas ela não tinha nenhuma compreensão, sistematização. Então, o Bert participou, inclusive, de alguns encontros com o nome, assim, é em alemão, tá, gente? Perdão aqui o nome. Tia Schoenfelder. É uma alemã que trabalhava com essa terapia familiar. Mas ela começou a incluir, nos anos 80, lá na Alemanha, a abordagem da Virginia Satir, que é terapia familiar de esculturas familiares, mas com membros de fora. Sim. Ela que iniciou. Começou a fazer uma analogia, digamos, uma equivalência. E começou a trabalhar, porque ela também era psiquiatra infantil. Começou a trabalhar com pacientes esquizofrênicos, inclusive. E o Bert Hellinger, nos anos 80, participou de desses seminários dela. E ele foi um representante de um pai de um esquizofrênico. Então, ele teve a vivência... Ele teve a vivência primeiro e ele percebeu, nossa, eu tô sentindo coisas totalmente diferentes, que não são minhas. Mas depois ele foi perguntar para ela o que aconteceu, ela não sabia explicar. E ele ficou curioso, e começou a investigar melhor e fazer todo um processo. E ele chegou na raiz, que é essa base... Eu acho hoje até que das constelações. Isso responde uma outra pergunta que eu ia fazer na sequência, que a constelação familiar é algo recente, é a moda da vez. Não, na verdade, aqui ficou bem claro que não. Já é muito mais antigo, exatamente. Ela vem, obviamente, com outras formações, outras nomenclaturas, mas ela vem se construindo bem anterior a isso. Então, não é uma moda, gente. Então, ele trouxe a diferenciação das consciências, né? Nisso tudo, e ele sistematizou e organizou dentro dos princípios e ordens do amor. E ele foi muito sagaz, né? Para mim, ele foi um mestre. Sim. Ele era filósofo, teólogo, psicanalista, terapeuta. Então, ele foi um grande mestre. Eu diria até espiritual, porque ele era de uma humildade muito grande. Sim. Nina, nós falamos aqui 2 vezes já dessas questões dos princípios do amor. Quais são? Vamos trazer para as pessoas conhecerem um pouquinho. Quais são esses... Esse chazinho tá muito bom. Hibisco hoje, gente. Bem gostoso. Quais são esses três princípios que norteiam? Sim. Toda essa fundamentação, assim, toda essa abordagem. Base, toda essa abordagem. No princípio, eram 3 leis do amor, ordens do amor. Hoje já se conhece como forças ou princípios de vida. E são 4. Porque Bert Hellinger ela já falava da 4ª força do amor, que na verdade é a primeira, que se chama assentimento. No sentido de... aí é uma evolução da consciência da pessoa. Não tem a ver com a consciência
coletiva. Dos demais. É um autocomprometimento, uma autorresponsabilidade, crescimento e desenvolvimento pessoal da pessoa. Quando ela chega nesse patamar e diz sim a tudo como foi. Eu não posso mudar a minha história familiar, mas eu posso ressignificar desde dentro, de uma outra maneira. Daqui para frente. Olhar tudo isso com gratidão e isso vai fluir, vai me ajudar a fluir nesse rio da vida. Né? Porque a metáfora que ele utiliza, e eu gosto muito, é o rio. Sim. A fluidez do rio, né? É uma cascata que vem lá, né? Lá da ancestralidade, a força da vida vem por essa cascata, por esse rio. E vai seguindo. E vai seguindo. Porque o rio, ele corre somente para frente. Ele não volta para trás. Então, esse é o grande ensinamento. Esse é o grande ensinamento, né? Que... Eu até perdi o foco da tua pergunta, perdão. Que eu vou divagando aqui. Não, a pergunta estava relacionada aos 3 princípios do amor. Então, ele construiu 4. Né? Ele definiu como 4. 4 forças do amor. Isso. As demais. Quais são essas 4 forças? Então, uma é o assentimento. A segunda... vamos dizer que a hierarquia é uma... não vamos nomear a primeira, a segunda, a terceira. A hierarquia foi uma das primeiras que ele se deu conta. O que seria a hierarquia? Aqueles que vieram antes, no tempo da família, têm prioridade do que aqueles que vieram depois. Não no sentido de ser superior ou inferior. Mais importante, não. No sentido de progressão no tempo. Então, claro, perdão. Perdão. Os bisavós vieram antes de mim. Sim. Meus avós, depois vieram meus pais, depois eu vim. Na linha dos meus irmãos, o mais velho, ele tem prioridade. No sentido de ser o mais velho. Sim, depois na sequência. Na sequência do tempo. Certo. Né? E... uma desordem que acontece muito é eu ocupar de forma inconsciente ou até conscientemente, por vezes, um lugar que não é meu, né, dentro dessa hierarquia. Por exemplo, se o meu pai e minha mãe, aqui é um exemplo fictício, tá, gente? Se o meu pai e minha mãe tiveram um aborto espontâneo ou provocado, não interessa aqui, a gente não entra no julgamento da questão. Sim. A gente só entra na questão do fato. Houve um aborto espontâneo e depois nasceu eu, por exemplo. Mas eu sempre fui considerada a mais velha. Certo. E eu carrego essa responsabilidade de ser a mais velha. Chegou um momento na minha vida... Não é o meu caso, tá, gente? Porque eu sou a 7ª filha de 8 irmãos, então não tem nada a ver. É um genérico. Então, chega um momento da vida dessa pessoa que, de repente, ela tem alguma fraqueza, né? Ou ela tem uma dificuldade que ela não consegue lidar na psicoterapia. E aí, ela vai lá e constela. E aí, ela percebe que aparece no campo o irmão. Esse irmão falecido. E ali é reordenado o lugar dela. Não, você não é a mais velha. Você é depois dele. Você vem depois dele. Ele é o mais velho. Então, você pode, inclusive, pedir a bênção dele e pedir ajuda para que você não carregue tanto peso na tua vida. E, consequentemente, ela fica mais aliviada e a vida pode fluir melhor. Fechou. Isso é um dos casos de hierarquia, por exemplo. Tem muitos casos, mas da desordem da hierarquia. Quando tu encontra o teu lugar, tu tem força na tua vida. Entendi. Terceiro princípio. O segundo. Aí esse é o terceiro. Vamos pro terceiro. Exato. Eu já falei do primeiro lá, né? Então, os outros 2 são o pertencimento e o equilíbrio. Vamos falar do equilíbrio. O equilíbrio é algo bem fácil de você perceber, né? É equilíbrio entre dar e tomar. Se você vai lá comprar um pão, você dá o dinheiro e pega o pão. Assim é consentimento, teoricamente. Teoricamente. A gente tem que dar e receber. Isso. Mas um dado interessante aqui é que o equilíbrio entre pais e filhos é diferente daquele equilíbrio estabelecido entre iguais. Por exemplo, cônjuges ou amigos, né? Entendi.
esse equilíbrio é simétrico. Certo. Né? Então, se o teu marido te dá amor, você tem uma vontade de retribuir e assim esse amor cresce, né? E não importa aqui se é dinheiro, se é amor, se é algo que você recebe e que você tem a vontade de retribuir. Certo. E esse equilíbrio vai fazendo um crescente nessa relação. Essa relação prospera. Entre pais e filhos, os pais dão a vida, porque eles vieram, lembra da cascata? A vida, eles são os portais para que chegasse a vida a nós. Sim. Então, eles são os portais. Eles nos deram a vida. A vida é tudo, né? Que a gente tem. É o bem mais precioso aqui. Sim. Então, a gente não pode devolver a vida para os pais. Não tem como. Mas a gente pode, porque o rio não tem como voltar para trás, lembra? Sim. Essa correnteza só vai para frente. Mas esse filho que recebeu a vida dos pais pode equilibrar, tendo seus próprios filhos em honra a esses pais, construindo um trabalho que ajuda uma comunidade. Enfim, pode ser muitos projetos em honra a esses pais e ele equilibra somente com a gratidão verdadeira. Entendi. E ele também equilibra na sua própria vida, honrando essa vida e sendo feliz com aquilo que ele recebeu, né? Então, isso é um equilíbrio assimétrico. Certo. Tá? Muito interessante. Bem interessante. Então, se existe alguma desordem nesse equilíbrio, se existe um dá mais e o outro não retribui, existe esse desequilíbrio, o sistema dessa família vai compensar de alguma maneira. Às vezes tu pode adoecer, às vezes um filho pode adoecer, às vezes fica depressivo ou você não sabe que está desgostoso, alguma coisa acontece ali na relação, por exemplo, de um casal, e aí você vai descobrir que realmente é a questão do equilíbrio. Relacionado com o equilíbrio. E é uma coisa, às vezes, até simples. Assim, não é simples, sim. Mas depois quando você vai visualizar... Não era algo que teoricamente justificasse aquele efeito. Exato. Mas nós estamos falando de energia, de uma série de outras coisas. Então, você está desrespeitando uma ordem universal. Então já não é simples. se a gente entrar nessa ousadia... Uma ordem universal e isso vai realmente causar alguma consequência. E a outra ordem, que não é a menos importante, é muito importante, é o pertencimento. O que significa o pertencimento? Uma vez que eu nasço no seio desta família, mesmo que eu não conheça meus pais biológicos, lembra? Eu já faço parte, uma vez que eu nasci, faço parte desse clã. Mesmo se eu não chego a nascer e meus pais tiveram ali um princípio de gravidez e esse filho não chegou a nascer, ele faz parte do sistema. Certo. Não é porque está no plano espiritual que não faz parte. Ele faz parte. Lembra do caso da hierarquia? Sim. Aquele filho faz parte, mesmo que ele não tenha nascido. E não esteja ali. Ele foi concebido. Uma vez que você é concebido, melhor dizendo, você já faz parte desse clã. Certo. E depois todas aquelas pessoas importantes no teu clã, por exemplo, o companheiro do teu avô, a companheira do teu avô, uma primeira companheira antes da tua avó biológica. Essa primeira companheira também faz parte do clã, mesmo não estando mais, mesmo não sendo a tua avó biológica, ela fez parte aí da história do teu avô. Tá? Então, um exemplo básico, assim, assassinos e vítimas também fazem parte do sistema. Então, se um ancestral teu, que a gente é filho de imigrantes, né? Certo. E a gente é filho de pessoas que viveram a guerra. Sim. Então, muitos morreram, muitos mataram, muitos ficaram exilados. Então, existe muita dor. Pro nosso... Na nossa ancestralidade. Né? Ainda mais o Brasil, que é um misto de culturas, né? Então, nós somos os filhos aí de uma mistura bem grande, né? Então, a gente traz essas memórias, né? Então, imagina se um tataravô foi coronel do exército e matou um monte de gente. Ou foi morto. Isso faz parte do sistema. E às vezes vai reverberar, então, lá na minha...
vai reverberar para os descendentes desse tataravô. E eu talvez vou ter essa percepção, os outros talvez não tenham, e a pessoa lá da ponta talvez tenha. Claro, nem todos são emaranhados, isso é importante. Por exemplo, numa família de irmãos, pode ser que um ficou emaranhado e outros não. E outros não. Então, isso é importante também colocar, né? E isso serve como um amor cego. Inconscientemente, aquela pessoa, ela veio já com esse sacrifício, né? Ela foi desenvolvendo esse sacrifício cego, né? Interessante. Bem interessante. Ô, Nina, outra questão que eu ia colocar, não é nenhuma questão, acho que é uma dúvida mais. Quando acontece esse processo da constelação com o participante, o que logo assim é percebido? A Vanessa comentou conosco aqui, né, sobre aquilo ser interno. Mas nós estávamos conversando aqui e tu colocaste que a vida de muitos vai melhorando daquele sistema. Muitas partes daquele processo ali, daquele envolvimento, parecem ser beneficiadas por esse ajuste. Uhum. Como que a gente vai percebendo isso praticamente? Tipo, eu constelei, digamos assim, o que eu começo a sentir e os demais começam... sabe como aquela teoria? É Todeschini porque... É fresquinho porque todo sabe? Ou a galinha primeiro e o ovo é a galinha. É mais ou menos isso. Constelei. Começa uma movimentação que vai modificando situações. Ou, ao contrário, as coisas vão se modificando porque eu constelei, sabe? É a ordem dos fatores. Não sei se eu me fui clara, né? Não sei se eu me fiz clara. Como é que as pessoas começam a perceber essa modificação nas suas vidas? De forma individual, mas também de forma coletiva. Existem casos e casos, né, Lu? Então, assim, eu já peguei casos que eu te contei, acho que foi essa semana, eu te contei de alguns casos que essa mulher... Foram 2 ou 3 que engravidaram, né? Constelaram e engravidaram. Uma desses clientes, né? Ela estava tentando engravidar durante 4 anos. Certo. Ela fez a constelação e ela teve o resultado... Em 1 mês, ela engravidou. Então, às vezes, os resultados são mais rápidos. São bem objetivos. Mais assim. objetivos. E bem pontuais, bem né, pontuais. E outras vezes é algo que vai reverberando durante meses, né? Para toda a família. Às vezes, a gente tem que cortar aqui? Não, pode continuar. Às vezes vai reverberando por toda a família. E Bert Hellinger já dizia, né? Às vezes dura 6 meses a 2 anos. Às vezes ancoramento dessa energia. Até 2 anos. Até 2 anos. Mas, e isso, um caso, né? Para te dizer assim, né? Uma cliente constelou uma vez com um pai, a questão do pai, que não falava. Mas esse pai é vivo, né? E ela saiu da constelação. No dia seguinte, o pai mandou uma mensagem para ela. E ele não estava no campo. Não estava presente. Ele não sabia de nada. Né? Então, são esses... Essa questão do campo, como essa efetiva. Reverbera para o clã todo. Então, ela estava ali constelando a relação com o pai dela. E reverberou... Lá no pai. Claro, porque é a memória ancestral e vai conectar lá com o sistema, porque ela é filha. 50% dela é o pai, 50% dela é a mãe. Certo. Muito interessante. Gente, vamos fechar o bloco agora e no retorno a gente tem um novo convidado para conversarmos um pouquinho mais. Obrigada, gratidão, Nina. Até daqui gratidão. a pouco. Pessoal, estamos de volta. Nosso último bloco de hoje, ainda falando sobre constelação familiar. E agora recebemos um convidado novo, o Júlio. Muito obrigada, Júlio, por ter participado, por estar aqui e compartilhar conosco essa sua vivência, essa sua experiência. Eu que agradeço o convite, obrigado. Tá? Muito obrigada mesmo. Deixa eu te fazer uma colocação, ou na verdade é uma dúvida, né? Que eu acho que a maioria das pessoas que tem interesse em constelar acaba se questionando. Então, assim, o que foi essa
essa inconstância, vamos colocar assim, essa inconstância que te levou a buscar, mesmo que num primeiro momento de forma, eu vou ver o que é, mas havia uma inconstância. O que foi? Como foi isso? Conta aí pra nós. Na verdade, eu já tinha ouvido falar da constelação pela internet, mas eu nunca tive a experiência de fato. Aí eu acabei indo por acaso, minha namorada acabou vindo uma amiga que vai aqui no consultório da Nina. E eu fui só pra levar minha namorada. Só que eu entrei, porque minha namorada disse que eu sou meio... Vou dar uma espiada, porque a minha namorada ficou meio assim, não queria que eu participasse, por conta que eu começo a falar da minha vida assim, abro pra qualquer pessoa. Então, tipo, ela tinha melhor, vai ficar falando da nossa vida pessoal pra todo mundo. Isso, aí eu cheguei lá e comecei a ver, e participei ali. Eu vi, né? Como é que acontecia? Como é que acontecia. E eu, tipo, fiquei curioso. Falei, eu quero experimentar, eu quero ver. Porque tinha alguma coisa que me incomodava pessoalmente, que é mais emocional. Aí vinha a parte de um desânimo, uma tristeza. Tipo, o meu trabalho já não dava mais tanta atenção como eu dava antes. E eu achava que era alguma coisa que vinha da minha família, de infância, né? De algum trauma que eu acabei... E cheguei lá, eu comecei a falar até um pouco da minha vida mais familiar, da minha infância. Só que aí a Nina começou, né? Eles têm observação, né, Nina? E eu ficava olhando pra baixo, tava meio nervoso, tipo... Né? Aí, quem é que morreu? Quando ela falou isso, aí comecei a chorar. Aí eu falei assim, aí onde que ela observou, Júlio? A gente pode estar buscando, né, tratar essas outras coisas, mas só que nesse momento... O que tá te afetando. Tá te afetando. A tua irmã, aí quer fazer constelação? Eu quero. Então, tu tinha perdido uma irmã. Isso. E essa dor... Porque ela estava na minha casa, saiu da minha casa, então, tipo, eu me sentia muito culpado, só que na minha concepção, eu já, minha irmã, só não tô falando com ela, mas dentro de mim, que tipo... Eu queria ter morrido também junto, sabe? Então, era uma coisa que meio que me abalou muito emocionalmente. Então, quando a Nina viu, observou isso, então, nós temos que tratar isso primeiro. Primeiro, constelar essa questão com a irmã. Com a perda da irmã, porque eu não aceitei a perda e o luto, né? E ali na constelação mostrou. E, tipo, o que deu na constelação é o que eu tava sentindo. Eu não queria estar mais vivo, eu só tava, tipo, Tô seguindo a onda só. Se amanhã o meu carro estourar o pneu e capotar, e eu partir dessa, eu falei, tá bom, era isso que eu tava buscando ali. Tipo, eu não tava mais dando bola. Entendi. E um dos motivos de eu ainda ter uma força era meu filho. Então, tipo, e pra mim eu achava que era alguma coisa que vinha da infância minha, ou algo do tipo. Então, a perda da minha irmã, foi em 2020, foi um baque muito forte pra mim. Então, emocionalmente, né, é uma coisa que... Te mexeu. Mexeu ainda, sabe? Hoje eu tô conseguindo até falar normal, mas... Tempo atrás eu ficava chorando, começava a tocar, já começava a chorar. Então era um emocional meu muito forte. Aí quando a Nina observou isso, vamos tratar isso. E lá, na constelação que eu fiz ali, acabou de certa forma mostrando, né? E tipo, eu vi, poxa, não posso carregar essa culpa. Continuar carregar assim. essa culpa, tipo, por que eu não fiz, por que eu, sabe? Entendi que, infelizmente, era o destino dela, dentro daquilo que mostrou ali na constelação. Né? E eu pude perceber também que, de certa forma, aquilo eu não podia, né? Que se a minha mãe pudesse, não quero que tu fique assim, sabe? Sim, então, que ela não gostaria que você estivesse vivenciando aquilo ali. Por que eu não dei atenção? Por que eu fui fazer isso, fui fazer aquilo, não dei atenção para ela saiu e se acidentou e acabou falecendo. Então, tipo, foi um baque muito forte. Aí, ali na constelação, me apontou isso. Então, tipo, eu fiz a constelação. Depois da constelação, aquele sentimento que eu tava sentindo... Deu um alívio muito grande. Tipo, hoje eu consigo dar atenção ao meu trabalho, fazer as coisas que eu já não tava mais... Voltou, digamos assim, despertou um interesse de novo pela continuidade da tua vida. Isso. Foi essa a sensação que você teve? Isso, foi uma coisa que eu já tinha perdido. Que antes de acontecer com a minha irmã, eu trabalhava, eu fazia as coisas e eu me envolvi ali com o meio de jornalismo e eu sempre estava em cima. Depois disso aí, eu, tipo... Perdeu a graça. Perdeu a graça. Tipo, desanimei de tudo. Faço uma coisa, tipo, não dava atenção devida, sabe? E isso é uma coisa assim que depois que eu fiz a constelação me ajudou muito. Então, não sei qual a opinião das pessoas, mas a experiência que eu tive foi positiva. Eu acho que a melhor forma de ter uma opinião é experimentando, né? Isso. Porque tecer opiniões baseado no achismo do terceiro ainda, porque não é nem meu, né? Se fosse eu que fiz e eu acho, não. É um terceiro, acho que é meio arriscado demais, eu acho, em todos os eixos. Então, é interessante ouvir esse depoimento e a praticidade do que aquilo gira a chave na tua vida, né? Tipo, não, realmente me despertou de volta só a vontade de viver. Tá bom, né? Eu acho. Só, né? Só a vontade. Só a vontade de viver já foi bom. Já mudou muito. Eu vinha conversando com a Nina, assim, e, tipo, eu consegui mais contar um pouco minha emoção, porque eu era muito, assim, meio que...
desesperado. Qualquer coisa a gente entra desesperado. Então, tipo, eu comecei a trabalhar e comecei a entender também, conhecendo a constelação, ouvindo a Nina, a explicação, a gente entende que nós temos uma carga familiar muito grande. E a gente traz isso. A gente traz a bagagem. Às vezes a gente pensa, meu pai teve diabetes, também tem, mas não vai pegar só diabetes, também traz as energias, as coisas que a gente não tem. A gente não entende o lado espiritual que fala, né, Nina? E a gente não entende muito o lado espiritual, mas eu pude perceber, participando da constelação. O quanto é, de fato, o quanto que a gente, né, tem vem trazendo. E muitas das vezes... Que interessante, acho, essa colocação que o Júlio fez, que realmente a gente é tão simples para nós entendermos que se um pai ou uma mãe, um avô... O câncer, vamos pegar um câncer, tá? Câncer é bem bom para usar esse exemplo. Minha bisavó teve câncer de mama. Eu já entro numa faixa de investigação e de controle que é diferente daquela pessoa cuja avó não teve nada. Mas as pessoas não entendem que existem outras coisas, que não é necessariamente só o gen, né? Existem outras, que é a energia, que é um monte de outras coisas que vem vindo junto. Foi muito legal ter colocado, porque dá acessibilidade às pessoas, assim, da mesma forma que a gente se dedica a cuidar do corpo físico e cuidar de partes físicas, porque a nossa ancestralidade ou a nossa avó, enfim, as pessoas que estão para trás tiveram maior suscetibilidade, a gente tem que fazer isso no outro aspecto também. Emocional e afetivo. E eu tive a experiência, eu vou continuar trabalhando, porque a gente, né? E fazendo que é cliente que fala, mas eu já virei amigo da Nina já. Continua fazendo a sequência, né, do nosso caminho. Do caminho. E aqui eu falo que eu vendo a Nina, eu aprendi. Eu não quero deixar cargas pro meu filho, coisas que eu possa resolver. Que eu possa resolver. Não quero que ele carregue o peso de algo que aconteceu comigo, ou algo que foi do meu avô, que é avô dele, do meu pai. Então eu tô trabalhando isso para que meu filho Isso também é muito legal. Eu ia te perguntar isso agora. Por que a gente continua, né? Por que tu continua nessa... Porque, tecnicamente, tu resolveu essa situação da tua irmã e tal. Mas você continua nesse caminho. Porque, certamente, tem outras questões, né? Que queira melhorar, enfim. E aí, eu ia te fazer a pergunta e tu colocaste. Porque eu não gostaria, né? De continuar esse processo, ou seja, que o meu filho não tenha que carregar o que não lhe serve ou não lhe cabe, né? Eu acho que para todos nós que temos filhos ou que temos outras relações, isso é bem pertinente, porque é um pouco de responsabilidade, né? A gente pode fazer a diferença. Aí compete a gente escolher fazê-la ou não. Exatamente. E ouvindo a Senina, a gente está aqui para evoluir. Acho que nossa experiência nessa terra, que a gente, nesse mundo plano, é para seguir, é para melhorar, para sermos melhores, né? Sim. Sermos mais que ontem e certamente menos do que o amanhã. Assim a gente vai gradativamente, grão a grão, né? Isso. Gente, fico aberta se vocês quiserem colocar mais alguma coisa, mas assim, achei que foi bem esclarecedor, foi bem legal. E agradeço a Nina pela participação, agradeço o Júlio também. Obrigado. E espero que as pessoas que estejam assistindo fiquem curiosas, como eu acredito que ficaram, e procurem realmente se identificar, talvez, o caminho para resolver esse sofrimento que você está tendo agora, ou essa dor, ou essa sensação que você nem sabe explicar, essa angústia que permanece, seja a participação, talvez, de um grupo para perceber como é e depois, quem sabe, né? Conhecer mais e entender mais. Nina, para a gente fechar o bloco, onde é que você trabalha? Como as pessoas conseguem chegar até você? Como é que nós podemos dar acessibilidade a quem agora pensou, olha, eu quero fazer isso, mas onde que eu vou? Eu posso também deixar minhas redes sociais. Pode, a gente vai colocar depois quando postar que é Nina Schaufert, @Nina Schaufert, mas embaixo. Como é um nome meio difícil, aí depois coloca certinho. É difícil de pronunciar, mas a gente coloca certinho escrito. Eu, desde 2016, eu sou natural daqui, mas eu morei muito tempo em Buenos Aires e voltei para cá em 2016. E desde este ano, eu estou trabalhando no Espaço Floresça, que é aqui no centro de Itajaí, na Rua Lauro Miller. Lá na Rua Lauro Miller. Inclusive, né, Lu? Nossa colega também, estamos por lá.
E faço encontros de constelações, atendo também com o acolhimento essencial, que é um processo psicoterapêutico, que é a parte, e também com sessões individuais de constelação, né? Porque eu sou psicóloga de formação e tenho outras formações que me deram essa possibilidade de trazer um olhar mais integrativo, né, para o meu cliente, né? Então, ótimo. Vamos colocar, então, pessoal, os dados ali da Nina, para que quem tiver interesse e quem ficar curioso. O Espaço Flores fica ali na Rua Lauro Miller. Fiquem à vontade de ir lá, sempre tá lá a Ju com um chazinho aconchegante. Isso. O café é muito bom, tá? O café. Isso. Nos encontros da Nina tem café sensacionais. É o marido da Ju, que é da Ju que faz sempre o cafezinho, que é o Gladson. Então, sejam muito bem-vindos e espero que as pessoas possam realmente esclarecer as dúvidas que tinham e que a gente tenha desmistificado algumas coisas que ficam nesse universo magia, religiosidade, misticismo, né? Que não, nós estamos falando aqui de exemplos bem claros de como é que o processo todo acontece. Isso. Gente, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu agradeço a presença, Júlio, por você ter vindo de Navegantes. Lu, pelo convite, muito grata, né, por essa abertura. Eu acho que mais e mais as pessoas precisam de esclarecimento sério dentro dessa abordagem para não ficar mitos, né? Não ficarem cheias de ideias que não julgamentos, preconceitos, né, que não leva a nada. E eu deixo o convite para todos aqui que queiram participar dos encontros, venham para conhecer, experimentar e quem sabe toca o coração de vocês. E você também se envolve, como foi com o Júlio e como você foi constela. Com outros. Isso mesmo. Tá bom? Gente, muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Gratidão.